tratando com Deus, o próprio Deus que nos examina, o próprio Deus que olha para dentro de nós, que vê o que ainda nos impede, que vê o que ainda nos suja, que vê o que ainda, Senhor, está atrapalhando a nossa vida e a nossa comunhão contigo. No mais poderoso nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que tenha compaixão de todos nós, Senhor. A nossa eternidade depende deste momento, Senhor. A nossa eternidade depende desta hora, quando nós choramos na Tua presença, quando nós clamamos e te pedimos, Pai, perdoa, Senhor. Lembra-te de nós, meu Pai. Lembra-te da nossa casa, lembra-te da nossa família, Senhor. Derrama o teu perdão, o teu favor, a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós, Senhor, sobre este lugar, sobre a nossa família, sobre esse estado, Senhor. Tenha compaixão, Senhor. Muitos são os pecados, Senhor, que rodeiam, Senhor, esta geração, Pai. E essa geração tem sido ingrata para com o Senhor. Essa geração tem se esquecido do Senhor. Os nossos filhos não conhecem a Deus, meu Pai. As crianças que nascem hoje não conhecem nada de Deus, porque não são ensinadas pelos pais, porque estes também não aprenderam a conhecer ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, desta geração, Pai, que não sabe se arrepender, que não sabe conhecer ao Senhor, que não sabe buscar o Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Meu Pai, nós oramos na Tua santa presença, Senhor, porque nada podemos ocultar do Senhor. Senhor, nós somos transparentes aos Teus olhos, Senhor. Aqui não há engano, não há mentira, não há nada que o Senhor não possa ver. Tudo é muito claro diante do Senhor. Ah, Senhor, aonde estava nós quando o Senhor criou os céus e a terra? Aonde estava cada um de nós quando o Senhor estendeu os céus? Meu Pai, nós precisamos do Teu favor e da Tua misericórdia. Concede-nos, Senhor, o Teu perdão. Concede-nos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, dessa purificação através do sangue de Jesus, que nos limpa, Senhor, que limpa o nosso coração de todo mal, de toda maldade, de toda separação de Deus. No mais poderoso nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor. Senhor, tenha piedade de nós, Senhor. Dá-nos mais uma oportunidade, Senhor, que sejamos realmente sinceros e derramados diante do Senhor. Nada de Ti podemos esconder, porque o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê, meu Pai, onisciente, onipresente e onipotente. Te louvamos, meu Deus, e nos derramamos diante de Ti, Senhor. Queremos o Teu perdão, necessitamos do Teu perdão, Senhor. A nossa eternidade começa neste momento, Senhor, em que nós nos derramamos diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Ouve, Senhor, a cada coração que está aqui. No poderoso nome de Jesus, ouve a oração de cada um, ouve a sinceridade de cada um. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou falar para vocês o que o Senhor me falou enquanto eu estava ajoelhada aqui. O Senhor, Ele nos revela a verdade. Nós somos uma geração que demos livre agir para os nossos filhos. Eles não aprenderam a ser restringidos. É uma geração que deixa os seus filhos fazerem o que eles quiserem. Eles mandam nos pais. Não é uma família cristã que restringe filhinho, isso não.
Filhinho, isso não é de Deus. Filhinho, isto não é, vou te dar um corrigido se você não me obedecer. E restringe, isso não é para você, você não vai assistir. Mas os meus amigos da escola, não importa os seus amigos, nós somos um povo separado para Deus. Deus nos separou lá na cruz para que a gente não fosse misturados. É uma geração que não restringiu os seus filhos de geração em geração. Eles aprenderam a fazer tudo o que eles querem. Então eles crescem dando total vazão à sua carne. Quando chega com a idade de 12 anos, eles querem ir para os barzinhos e os pais são obrigados a soltar, porque senão eles se enfurecem. Você fica com aquela pessoa dentro de casa, no fim os pais acabam cedendo, porque é uma guerra constante. Mas é porque não ensinaram desde pequenininhos como os judeus. Vocês são povo de Deus. Vocês são um povo separado para Deus. Resultado, é uma geração que faz o que quer. Dá vazão a toda a sua carnalidade. E não nos enganemos, amados. O pecado é muito gostoso para a carne. Tudo que a carne gosta, o pecado permite. Então é uma geração que agora, quando você tenta chegar neles com Deus, alguém está entendendo o que Deus me falou aqui? Deus começa, isto não, isto não, isto não. Aí eles falam, não vem não. Não vem com tudo é pecado, não vem não. Eles não querem, eles não estão prontos. Eles foram ensinados a fazer o que eles querem. Por isso chegou neste ponto. Perdidos. Os pais estão sofrendo, porque eu não acredito que tenha um pai, por mais moderno que seja, que se alegre de ver o seu filho, a sua filhinha, que você criou com tanto amor, nua, numa danceteria, passando pela mão de todos os homens. Você não suportaria ver a sua filha, o seu filho, em bebidas, em drogas. Todos estão sofrendo. Todos, por mais modernos que sejam, em um momento, eles colhem o fruto da ausência da lei moral de Deus na sua casa. Bem-aventurados aqueles que já podem começar desde pequenininhos. Ouçam, amados. Bem-aventurados aqueles que já podem começar desde o ventre a ministrar aos seus filhinhos, que eles são filhos de Deus, são um povo separado. Nós amamos os pecadores, mas não temos nada com o que eles fazem. Mas eles têm dentro da sua casa o modelo. Nesta casa não tem uma televisão ligada naquela nojeira do mundo, com programas, filmes e propagandas de nudez, de bebida, de sexo, que vai entrando pelos olhos. Uma casa onde só tem Deus. Uma casa onde não tenha videogames, onde depois eles saem, depois de comer aquilo, eles saem igual aquele assassino do Espírito Santo, que parecia uma cena de videogame aquilo. É verdade ou não é? Quando você vai ver a pessoa, é uma pessoa fraquinha. O que é aquilo? Que fez aquele homem agir naquela ação como se fosse uma cena de videogame, matando. Não é assim? Comeram, e os pais deixaram, e os pais compraram, e os pais deixaram, até que eles se tornaram o que eles comeram. Mas eu pergunto, acaso não precisamos do Senhor Deus para estabelecer a lei dele na nossa casa? Quem tem filhos maiores não sabe disso? Quão difícil é você convencer o seu filho que ele deve andar em santidade, que ele não deve se misturar com as pessoas que estão bebendo e se drogando, que ele tem que tomar cuidado com o homossexualismo, porque é uma praga que pega. Em Gênesis 19, 6, 4 e 5, o Senhor mostra claramente que toda aquela cidade, todo mundo já era. Como é possível uma cidade inteira estar contaminado com o maior pecado contra Deus? Porque peca contra a imagem de Deus. Entenda isso. Por que Deus abomina?
porque a imagem deste ser não reflete Deus, é a própria imagem do diabo, porque Deus criou homem, homem, mulher, mulher. E o mundo, por não conhecer esta verdade, abriu. Então, amados, quando eu estava aqui, o Senhor foi me mostrando por que esta geração não vai aceitar. Porque Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado. Então, quando você chega para eles que pode tudo, e todo mundo pode tudo, você é a única pessoa no mundo que vai chegar para eles e falar: meu, isso é pecado. Meu, isso aí não faz isso não, isso aí vai te levar para o inferno. E eles, só se tiver o poder de Deus naquela vida para te mostrar que aquilo realmente é pecado, para alguém sair dessa condição. Mas Deus está fazendo isso. Quero avisar vocês que esta mensagem está chegando poderosamente no TikTok, no Like, como é que é o nome da plataforma? É Like, e no Facebook, no Instagram. Por quê? Porque o Senhor quer salvá-los. Mas hoje o Senhor me mostrou aqui. É uma geração que não conhece restrição, porque não aprendeu, os pais não restringiram. Então, quando vem o Senhor para restringir, eles dizem: ah, não, isso não. Vem não, tudo é pecado? Então quer dizer que todo mundo que eu conheço, a terra inteira vai para o inferno? Não é assim? E você sabe que em Gênesis 6, todos foram destruídos. Sim, a terra inteira vai ser julgada. Você sabe, por Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu todos. Os animais, as crianças, os velhos, todos estavam contaminados. E eles vão te falar: então quer dizer que todo mundo vai para o inferno? E você sabe que, sim, no céu do Criador, que é santo, só vão entrar aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. E que aprenderam pelo Espírito Santo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, a amar o caminho do Senhor e andar nele. Amém. Então, amados, foi isso que o Senhor me falou e me fez gritar aqui, de dor, de entender que a culpa é nossa. Esta geração é quase que inatingível, inalcançável, por culpa nossa, que não resistimos à rebeldia e à rebelião deste dia e não tivemos coragem e força do Senhor para restringir os nossos filhos para ir para o pecado. Lembrem-se, neste ministério santo do Senhor, as crianças aprendem como nós. Não tem escolinha dominical aqui de pintar bichinho e cantar musiquinha. Aqui eles aprendem que é pecado desobedecer a mamãe e o papai. É pecado ver aquelas coisas, aqueles demônios dos desenhos animados. Que aquilo, a gente se acostuma, aquilo entra na gente. E que nós temos que ser um povo focado em Deus, que adora a Deus, que ama a Deus. Aqui as crianças aprendem o que nós estamos aprendendo. E o meu desejo é que todas as crianças deste ministério pudessem conseguir ficar sentados, porque o espírito deles tem sede de Deus. A alma deles tem sede de Deus. Que eles possam aprender, amém? Que eles possam aprender e amar a Deus e querer aprender dele. Amém? Então, amados, posso chamar o amado pastor Conrado? Então, amados, eu quero chamar o nosso amado pastor Conrado. Ele vai trazer uma poderosa palavra hoje. E eu quero orar no mais poderoso nome de Jesus, agradecendo a Deus pela vida dele e pedindo, Senhor nosso Deus, eu oro agora pelo teu filho e teu servo, no mais poderoso nome de Jesus, te pedindo, Senhor, que não seja ele a falar aqui, mas que seja o Espírito Santo e que a palavra que sair pela boca dele saia diretamente atingindo cada coração, meu Deus, e
transformando as vidas. Que seja uma palavra ungida, Senhor, ungida com óleo, como uma água pura que lava e transforma as vidas. Eu te agradeço, meu Senhor, por este dia e pela palavra que o Senhor vai trazer através do teu servo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O púlpito é seu, amado. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, preciosa arcebispa. Melhor, né? Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, preciosa arcebispa. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer também a todos que estão acompanhando pelas mídias sociais. E dizer que é uma grande alegria no Senhor nós estarmos aqui nessa manhã. Tudo muito puro, tudo muito santo, todos aqui colocando o seu coração ensinável no Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, amados, ele é muito vivo, o Espírito Santo, ele é muito santo e ele que ministra através de todas as nossas vidas. Na verdade, nós somos vasos vazios, aonde o Espírito de Deus é Ele que traz a palavra. Então eu louvo a Deus pela vida da preciosa arcebispa, que já fez uma introdução em todo esse tema que nós iríamos ministrar. E eu tenho certeza que tudo isso é a ação do Espírito Santo para testificar dentro do seu e do meu coração o que Ele quer que nós façamos, que nós mudemos e também que nós façamos e hajamos agora, né, com todo o nosso coração, principalmente nesses minutos antes do arrebatamento da igreja. Aleluia. Então, eu peço para que todos, vamos iniciar aqui a nossa palavra em Isaías capítulo 1, no versículo 2. Eu estou usando a NVI, precioso arcebispo João, glória a Deus. E aqui, amados, o Espírito Santo já nos mostrou nessa introdução e ele vem querendo colocar no meu coração e no seu coração qual é a situação hoje da igreja. Qual é a situação do homem caído? Qual é a situação daqueles que não estão buscando de todo o seu coração o seu Senhor? E olha o que o profeta Isaías diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra. Muito obrigado, preciosa bispa. Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o seu Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Amados do Senhor, nós vemos toda a história de Israel. Eles se prostravam ao Senhor, mas passavam um tempo. Eles começavam a se amoldar, a se acostumar com o mundo. Chegavam outras nações e subjugavam eles pelos pecados que eles cometiam, pela falta de fé, pela falta de cumprimento da palavra e principalmente pela falta de obediência à santa palavra de Deus. E a gente percebe que quando a gente olha para a nossa igreja, a igreja atual, olhando para a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, a gente percebe exatamente as pessoas que vão se acostumando com o mundo, vão adormecendo, vão se acostumando com o pecado, vão vivendo uma vida como se estivessem todos salvos. E a outra metade, a outra parte da igreja, aquele remanescente que está obedecendo, que não se acostuma, que não se amolda, que não está partilhando dos mesmos conceitos e os padrões que o mundo. E isso é sempre o remanescente.
É sempre aquelas pequenas pessoas que estão buscando, de fato, o seu Senhor. Então aqui nós vemos, amados, a nação de Israel, aquela nação que Deus tirou lá do Egito, fez abrir o Mar Vermelho. Aquela nação que Deus, na verdade, fez cair lá dos céus. Fez diversos milagres, a nuvem de Deus acompanhava eles. Eles chegaram na terra prometida e muitas vezes, na trajetória do deserto, eles queriam voltar, porque as panelas no Egito estavam cheias de carne. E depois nós vemos a nação de Israel se formando verdadeiramente uma nação, e em vários momentos ela foi se acostumando, deixando outros deuses, deixando de cumprir os mandamentos e deixando de seguir o Deus vivo. E amados, se nós olharmos a igreja de hoje, como a preciosa arcebispa falou na introdução, nós vemos a igreja se acostumando com o pecado, se acostumando, não tendo mais a referência de Deus, o padrão e o caráter moral de Deus. Então, dado a essa introdução que nós estamos vendo aqui, é importante que você saiba, Jesus, Ele deseja salvar eu e você. Ele veio e o preço pago foi muito alto na cruz. Mas essa salvação, ela passa pelo amor de Deus. E Deus, Ele ama eu e você. Mas a base desse relacionamento, a base desse amor, é a obediência aos seus mandamentos. Então, repita comigo: Deus me ama. Mas a base desse relacionamento é a obediência ao Senhor. Aleluia. Então, amados, o apóstolo Paulo lhe dá um alerta gravíssimo para todos nós e para a igreja, principalmente para a igreja que estava começando a receber o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, e até em Filipenses capítulo 3, ele diz: eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que diante de mim estão. Ali é uma ação de arrependimento, de mudança de conduta, de encontro com o verdadeiro Jesus. Mas, amados, em Romanos capítulo 11, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que nós precisamos considerar, amados, tanto a severidade, mas a bondade do nosso Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo diz: portanto, considere a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, que deixaram de obedecer, que deixaram de buscar, que deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a severidade quer dizer, Deus, Ele julga o pecado, meus amados. Mas bondade para com você, olha, e sempre tem um C. Sempre quando fala da graça, tem um C. Sempre quando fala da graça, fala da justiça. A Bíblia é muito perfeita, meus amados. E aqui diz: desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então aqui nós vemos um alerta que o Espírito Santo quer falar para você e para mim. Que nós podemos nos familiarizar com os versículos, podemos pregar de forma bonita, mas se nós não vivermos, meus amados, vai ser exatamente como Jesus disse em Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Então, meus amados, é muito importante. Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Aquele também são aquelas pessoas que falam, né, na sequência do versículo 22 e 23. Mas, Senhor, nós fizemos milagres em seu nome. Mas, Senhor, fizemos prodígios, fizemos maravilhas. E aí o Senhor diz que naquele dia Ele vai olhar para eles e vai falar: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam as iniquidades. Então, afastem-se de mim, vocês que não praticam a vontade de Deus. Então aqui, amados, é um alerta claro, que depois que eu me arrependo, depois que eu sou batizado, depois que eu começo a viver e andar através do Espírito, eu não posso voltar a viver e andar através da carne. Então o apóstolo Paulo diz claramente em Gálatas, amados, capítulo 5, que nós não podemos viver pela carne, mas sim
viver pelo Espírito. E depois ele complementa em Romanos capítulo 11, dizendo exatamente o que nós vimos, Romanos 11, 22, que nós devemos sempre considerar a bondade e a severidade de Deus. Amém? Então, amados, nós vemos hoje a igreja pós-moderna, que deixou o modernismo entrar na igreja, aonde eles falam que Deus é amor, aonde eles falam que Deus vai te salvar, uma vez salvo, sempre salvo. E aí, eles negligenciam praticamente 60% da Bíblia, aonde Jesus, nos seus evangelhos, ele falou muito mais do juízo de Deus e do inferno do que dos céus, por causa do amor que ele tinha comigo e com você, e a seriedade de ele ter a 100% a certeza que Deus é santo, santo, 3 vezes santo. Amém? Então, meus amados, se nós voltarmos para Isaías capítulo 1, eu vou ler junto aqui com vocês, amém? Isaías capítulo 1, no versículo de 16 a 19, nós vemos que existe a esperança se todos nós se prostrarmos a Deus e obedecermos e verdadeiramente seguirmos e praticarmos a sua justiça. E olha o que o Isaías diz aqui, o profeta Isaías, e na verdade o Espírito Santo através dele. Para essa geração, para essa igreja que está caída, amados, o que ele diz? Lavem-se, limpem-se, removam as más obras para longe da sua vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa das viúvas. Versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. E sempre tem o C. A esperança, uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Aleluia. A esperança, meus amados, para você e para mim. Aleluia. E aí tem sempre o C, né? A graça sempre vem com a prática da justiça. Aleluia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dos frutos desta terra. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus, para Deus. Ele é maravilhoso e Ele é o Deus que salva. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. E nós vemos também, amados, que o nosso chamado é o chamado do arrependimento. Hoje a preciosa pastora Sênior Mariene, ela colocou a mensagem do arrependimento como está escrito em João capítulo 3, versículo 2 João capítulo 3, versículo 9. Mas antes de irmos para este versículo, nós vamos continuar aqui em Isaías. E eu quero convidar você e a mim a irmos para Isaías capítulo 1, no mesmo capítulo, agora no versículo 27. E a gente tem que saber, amados, que o seu e o meu chamado é para convertermos os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos e buscarmos a purificação do nosso ser, amém? Então, aqui diz, Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Então, meus amados, existe essa redenção para mim e para vocês. Mas quem que abriu essa redenção? Através de quem essa redenção veio na minha vida e na sua vida? Através de quem se abriu a oportunidade de se arrepender e nós sermos lavados pelos nossos pecados? Foi através do nosso Senhor Jesus. E vamos para Isaías capítulo 53, versículo 5. E aqui nós vemos que Jesus, o nosso Senhor, ele abre a porta para que eu e você possamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós vemos aqui em Isaías capítulo 53, versículo 5. Vamos começar no 4 aqui. Aleluia. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. E aqui o foco maior, amados, no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado
por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, amados, a seriedade deste evangelho, a seriedade da sua vida, a seriedade de nós respirarmos nesta terra, nós temos que saber que o preço pago para que você possa se arrepender e ser salvo foi muito alto. O Deus de toda a terra, como diz em Colossenses, Jesus, nele habita a plenitude da divindade. Em outras partes, no Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus está no centro do trono de Deus. E ele também diz em João 17 que ele e o Pai são um. Amados, o preço pago foi muito alto pela sua redenção e pela minha. Então, agora que nós sabemos que existe uma esperança, agora que nós sabemos que existe uma forma de retornar ao Éden e falar sim à árvore da vida, nós temos que saber como nós vamos fazer isso. E agora eu convido vocês a irem para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E aqui você tem que entender que Deus ele está esperando o momento certo que você se arrependa. Ele é paciente, mas ele não vai julgar o culpado por inocente. E nós temos que saber que essa paciência, amados, ela vai ter um fim. E por isso que nesse dia que se chama hoje, o Espírito Santo trouxe e controlou as circunstâncias da sua semana, para que você estivesse aqui e pudesse entender a urgência desses tempos que estamos vivendo. Então, aqui como a preciosa pastora Senor Maliene nos conduziu ao arrependimento, nós temos aqui o Espírito Santo falando através do apóstolo Pedro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus amados, o caminho foi aberto do arrependimento. O preço pago, você precisa ter o temor do Senhor para entender que é muito alto e que cada segundo aqui nessa terra, cada ação tua, ela tem uma reverberação, uma consequência eterna. Então, quando eu tenho essa consciência, aí sim, eu preciso saber como fazer isso. Como eu vivo agora para agradar e honrar esse sacrifício maravilhoso de Jesus. E eu convido a todos a irem em suas Bíblias a Romanos capítulo 12. E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através dele, conduzindo eu e você a uma vida que vai agradar e vai honrar o sacrifício de Jesus. Amém? Quantos aqui querem honrar o sacrifício de Jesus? Então diga: Senhor, por favor, me ajude a honrar o teu nome e o sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Precisamos pedir, meus amados. E aqui o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, me perdoem. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha como o apóstolo Paulo começa, amados. Nós sabemos que as misericórdias de Deus, como está escrito no livro de Lamentações, as misericórdias é para que nós não sejamos consumidos pela ira de Deus. Essas são as misericórdias de Deus. Então, amados, Deus, ele é amor, mas Deus é justiça e ele é temível. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele começou com o temor aqui. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, amados, a nossa vida nesta terra não é uma hora no culto, 2 horas no culto, não é um momento que eu apenas oro ou apenas adoro, mas todos os momentos, a nossa vida, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto, a forma como eu estou agindo e andando na sociedade, essa é a forma que eu vou agradar a Deus. Se tiver santidade, se tiver a prática da justiça e se tiver o arrependimento. Amados, nós precisamos ser um sacrifício vivo. Quer dizer, primeiro as pessoas olham para você, você prega com as suas atitudes no primeiro momento. Você prega com a forma como você se posiciona, como você decide, como você perdoa, quando você
estende a mão a alguém, quando você encoraja e dá ânimo para algum irmão, quando você, ao invés de todo mundo estar julgando, você vai lá e tem a misericórdia. Nós precisamos ser um sacrifício vivo, santo, amados. Depois, na sequência, nós vamos falar sobre a mente. Mas temos que andar em santidade absoluta. Nós percebemos, amados, que o mundo tem uma tendência a nos atrair para ele. Se nós vermos Jesus Cristo, ele sempre fala que o mundo é o contrário de Deus. Em João capítulo 15, ele fala que não se importem que o mundo odeia vocês, antes ele me odiou. Em João capítulo 17, Jesus fala que eu não dou ele como eu não estou tirando eles do mundo, porque eles já estão no mundo, mas eu rogo-lhes para que vocês, o Senhor livre eles do maligno. Então ele mostra sempre, amados, que Deus é ao contrário do mundo. Na verdade, exatamente como a nossa carne é ao contrário do Espírito. Então, amados, temos que ser santos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4 que tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, que ocupe as vossas mentes, que nossas mentes estejam ocupadas com tudo isso. E nós temos que agradar a Deus, com a forma que eu e você vivemos. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mais uma vez a Bíblia e Deus julgando e condenando o mundo, e trazendo eu e você a sabermos que eu e você somos cidadãos celestiais. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aqui, ó. Precisamos orar, amados, para termos a mente de Cristo. Renovar a nossa mente, ocupar a nossa mente com o que verdadeiramente vai edificar a sua e a minha vida, nos levando à salvação, amém? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus é salvar você e a mim. Essa é a vontade. Mas, para que ela se cumpra, você e eu precisamos obedecer e viver verdadeiramente. Andar e viver pelo Espírito, amém? Agora, amados, como nós estamos bem avançados, eu convido a todos a irem para o versículo 9 de Romanos capítulo 12. E aqui, nós sabemos que o Espírito Santo, ele fala através do apóstolo Paulo, e muitos dizem que são as bem-aventuranças de Paulo, assim como Jesus tem as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, mas aqui nós sabemos que é o Espírito Santo que ministra, amém? E olha o que o apóstolo Paulo, se você e eu queremos saber como nós vamos ser um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, nós temos que seguir todas essas bem-aventuranças que o Espírito Santo nos traz. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, olha aqui, ó, buscando sempre a santidade. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Se a gente olha Jesus, amados, quando as pessoas, em Mateus capítulo 7, ele fala que a lei e os profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, o amor de Deus, ele também está exercido, ele também está presente quando eu me relaciono em santidade, em amor com o meu próximo. Então, precisamos amar as almas, ter paciência com as almas e também amá-las a ponto de dizer a verdade para elas. Só que o apóstolo Paulo fala que de todas as coisas, se não tiver amor, precisamos exortar, precisamos repreender, mas tudo isso, amados, com amor. Sabendo que a coisa mais importante para Jesus, além de obedecer ao Pai e o Pai, são as suas preciosas ovelhas. Então, amados, nós temos que saber, olha o tesouro de quem que nós estamos pregando. Nós estamos tratando com as ovelhas do Criador dos céus e da terra. É muito temível, amados. Precisamos conduzir a todos para o arrependimento e para a santidade. Amém? Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha aqui. Lembra quando Jesus fala, vocês estão querendo saber quem é o maior entre vocês? O maior é o que mais servir. É o mais humilde.
Esse que vai ser chamado grande no reino dos céus. Vamos dar honra às pessoas, amados. Vamos saber que, como Jesus fala em João capítulo 15, nada vem de nós mesmos, se nós não estivermos ligados na videira. Amém? A honra é toda dele, 100% dele. Glória a Deus por isso. Versículo 11, nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sempre nós temos que nos alegrar que a esperança da vida eterna, que foi prometida para mim e para você, se nós obedecermos e verdadeiramente vivermos. Mas isso tem que ser a esperança, amados. Quando o apóstolo Pedro, ele viu a seriedade do evangelho, quando ele viu a verdadeira santidade de Deus, ele falou: Senhor, então quem que vai se salvar? E Jesus, de uma maneira tão santa, pura e tão verdadeira, diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, amados, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos, meus amados, que o sacrifício de Jesus, ele foi muito mais do que suficiente para que você e eu nos livremos de todo tipo de pecado que está nos afastando dele. Então temos que nos alegrar na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Amados, a tribulação, ela vem para refinar eu e você. Deus vem entender aonde está o seu coração. Ele vem, como ele diz em Apocalipse capítulo 3, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então nós temos que ser pacientes na tribulação. Como Jesus fala em João capítulo 15, o Pai poda todo ramo que está dando fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Amém? O objetivo é sempre celestial, amados. O objetivo é sempre para trazer eu e você para perto do Pai. O objetivo de Jesus não é fazer o que eu e você queremos, mas o objetivo de Deus e de Jesus e do Espírito Santo é fazer que eu e você sejamos parecidos com o Filho amado, que é Jesus. Amém? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Uma vida de oração, amados, é uma vida que nós estamos adorando a Deus. Versículo 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Olha aqui, ó, amar o próximo, estender a mão para o próximo, trocar posições com o próximo. Isso vem com a santidade de Deus. Se a gente olha, amados, em Mateus capítulo 9, quando Jesus estava andando e ele viu as multidões, e a Bíblia diz que ele ficou com compaixão deles, porque eles estavam andando como ovelhas sem pastor. E ele parou e deu atenção a todos eles. Então é isso que eu e você temos que fazer. Temos que praticar a hospitalidade. Abençoe os que te perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Jesus não chorou com Maria quando ficou sabendo que Lázaro tinha sido morto? E aí para Marta ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Mas, amados, olha a pureza de Jesus. Ele até chorou com os que estavam chorando, para nós sabermos que Deus é amor. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Quando Jesus estava falando sobre a festa, ele falou: nunca sentem nos primeiros bancos, sentem lá atrás. E se o anfitrião assim perceber e quiser a sua presença, ele vai colocar você nos primeiros bancos. Mas depois ele completa, né? Ele fala: quando for dar um banquete, não chamem as pessoas que podem te retribuir, mas chamem aquelas pessoas que de forma alguma podem retribuir. É mais um dos pontos que nós precisamos praticar, amados, para que nós possamos ser santos, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mais uma vez Jesus fala: vocês não podem fazer nada por vocês mesmos, se vocês não estiverem conectados à videira. Então eu e você temos que saber que
tudo que vem de bom vem do Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha aqui, a prática da justiça, o padrão moral de Deus, as características de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amados, quando Jesus estava na cruz, no mais alto nível, todo mundo cuspindo nele, massacrando ele na cruz, ele disse: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Amados, eu e você não podemos ter ira. Temos que ser tardio ao irar, como diz em Tiago capítulo 1. Tardio ao falar. Não podemos ter aquele sentimento de vingança. Não queremos sobressair nas situações. Nós temos, amados, que seguir a humildade de Cristo e levar todos, conduzir todos com amor ao arrependimento e à santidade. Então, amados, quando a pessoa quer te fazer mal, e você retribui o mal com o bem, você amontoa brasas vivas na cabeça dele. A pessoa, ela vai sendo impactada pelo remorso, pelo arrependimento. E ela vai entendendo que você é diferente, porque você está pregando para ele com amor. Aleluia. Então o Espírito Santo, amados, ele chama você e a mim essa noite, essa manhã, para nós sabermos que se você passa por alguma tribulação, é porque ele está refinando você. Ele está querendo ver aonde está o seu coração. E ele quer trazer você mais perto dele. Se você está a ponto de querer se vingar, você tem que saber que Deus é amor e é perdão. E que você tem que tratar essa pessoa com aquele amor que Jesus tratou eu e você. Porque ele tomou o cálice no nosso lugar. Ele se fez. Ele pagou o preço por mim e por você. Então, amados, é muito sério. A gente não pode aceitar nada menos do que Romanos capítulo 12. Precisamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E por fim ele finaliza: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma salva de palmas para Jesus, para o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Mas, amados, nós temos... Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que saber que tem uma promessa, que existe algo que nós vamos conquistar se nós estivermos dispostos a obedecer. Amém? E a própria Sagrada Escritura, ela diz isso para você e para mim. Para finalizarmos, para concluirmos, nós vamos para 2 Pedro capítulo 1, versículos de 11 a 12. Isso aqui, amados, essa promessa, ela é para todos aqueles que obedecem, todos aqueles que verdadeiramente praticam o arrependimento e a santidade. E olha o que diz aqui o Espírito Santo através do apóstolo Pedro. Antes de começarmos, é importante, precisamos andar e viver pelo Espírito. Um pouquinho antes, o apóstolo Pedro fala de todas as virtudes do Espírito Santo. É impressionante como a Bíblia é tão perfeita que bate exatamente com Gálatas capítulo 5, versículo 22, para nós sabermos que nós temos que saber viver e andar pelo Espírito. Amabilidade, compreensão, domínio próprio, paciência, perdão, a esperança, a virtude, o conhecimento, a perseverança, a fraternidade. Então, para todos os que estão dispostos a se preparar para o arrebatamento da igreja, qual que é essa promessa? Olha o que a Bíblia diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês. Pois, se agirem desta forma, repitam comigo, viver pelo Espírito. Pois, se agir desta forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluia. Uma salva de palmas para Cristo. Ele é maravilhoso. Ele é muito digno, amados. E, amados, o chamado desta manhã: vamos andar e vamos viver pelo Espírito. Pois nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para todos aqueles que o amam. Amém? Vamos se preparar. Eu quero agradecer demais a oportunidade. Louvo a Deus por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. E nós temos que saber que o propósito do Espírito Santo é que eu e você nos preparemos cada vez mais para o encontro com Deus naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. E vamos fazer aqui uma oração de entrega, sabendo agora, tendo a consciência, amados, e o discernimento, que eu e você precisamos não mais viver através da carne, mas sim através do Espírito. E se verdadeiramente o Espírito Santo tocou no seu coração esta manhã, e se você percebeu a urgência de buscarmos a Ele de todo o coração, eu peço que eu e você vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a oração de entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Repitam comigo: Senhor Jesus, eu lhe agradeço pela oportunidade de me arrepender. Por isso, Senhor, eu me arrependo de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade, de tudo aquilo que eu fiz que é contrário ao vosso Santo Espírito. Senhor, hoje eu admiro a beleza da tua santidade. Por favor, Senhor, apague o meu nome no livro das trevas e escreva meu nome, Senhor, no livro da vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu amo a tua palavra mais do que a minha própria vida. E hoje eu nasci de novo. Aleluia! Uma salva de palmas. E eu te aceito, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia, muito obrigado. Eu passo a palavra para a preciosa pastora Senhor Mariene. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor é bom. Amados, em Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz que há umas folhas da árvore da vida que é para ser repartida para as nações, para a cura dos nossos familiares. E nós, como povo de Deus, agradecido ao Senhor, agora vamos comemorar, porque Deus mandou o seu mensageiro para repartir essas folhas, e assim nós somos curados. E as curas estão acontecendo em todo o mundo, não é somente lá no Quênia, é no Brasil, é na Europa, em todos os continentes. Deus está curando e nós somos um povo agradecido. Nós não vamos ficar caladinhos só observando as curas, nós vamos nos alegrar, vamos tocar os nossos pandeiros, vamos festejar e vamos celebrar. Por isso a nossa amada pastora Luciana Miura, quero convidá-la aqui. Ela é a responsável deste departamento de curas e milagres do nosso amado, precioso ministério. Então, nós vamos pedir a ela que venha e que nos conte essas bênçãos, para que o nosso coração jubile na presença do Senhor. Pastora. Muito obrigada, amada arcebispa, sênior, reverendíssima Luciane de Toledo, amado bispo, arcebispo João Rafael, amada bispa Cidinha. Agradeço a todos por essa preciosa oportunidade de celebrar o milagre do Senhor, né? Nós precisamos bendizer e glorificar todos os benefícios que o Senhor nos concede. Não podemos ter o coração fechado para o Senhor, que é tão rico e abundante, né, para nos abençoar com as curas. O nosso Deus forte, o Deus poderoso de Israel. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome dEle
a todo momento, a todo instante, porque Ele tem nos ajudado. Ele tem se lembrado de um povo que realmente está reconhecendo que o genuíno Evangelho da cruz e do sangue tem todo o poder para operar todo tipo de cura, libertação e salvação, né? Mas para que isso seja possível, existe a necessidade do arrependimento, né? Do arrependimento, do temor do Senhor, da verdadeira adoração a Deus, né? Então, tudo isso foi, desde o início desta reunião, foi ministrado, né? Então, foi ministrado e apresentado a adoração santa ao Senhor, o arrependimento, a palavra pura do genuíno Evangelho da cruz e do sangue, e através do sangue do Senhor Jesus, o Senhor trouxe um milagre muito poderoso numa tribo indígena. O nome do menino, né, da criança, é o Miqueias Quiejegue Pereira Servino, né? Nós abreviamos Miqueias Servino. Ele tem 10 anos de idade, mora na cidade de Tamarana, no estado do Paraná. É da aldeia Água Branca, da tribo indígena Caigangue, né? Então, vou passar o histórico de cura para os amados. Desde os 7 anos de idade, Miqueias começou a sofrer de reumatismo. Ele sentia terríveis dores nas pernas. Miqueias, ele era medicado com analgésicos, mas os medicamentos não faziam efeito. Os ossos e os pés do Miqueias inchavam muito. Quando o tempo ficava nublado, frio, as dores aumentavam ainda mais. Miqueias não conseguia dormir, ele chorava de dor durante a noite. Os pais de Miqueias sofriam muito vendo o sofrimento do filho, né? Eles ficavam sem dormir junto com o filho. E os médicos diziam que não havia cura, né? Devido ao estágio que estava o reumatismo do Miqueias. Miqueias não conseguia andar por causa das fortes dores e, para se locomover, ele precisava engatinhar, ele não conseguia ficar em pé, né? Então, ele via as crianças brincar, porque na tribo indígena as crianças jogam bola, né? Não ficam no videogame, são pessoas mais simples, mais humildes. Então, ele queria brincar com os amiguinhos e ele não podia. Muito obrigada. E ele não conseguia fazer isso. Amém. Então, muito obrigada, amada bispa, agradeço. Então, ele ficava a maior parte do tempo, né, na cadeira de rodas. Os pais precisavam carregar Miqueias para ir ao banheiro, carregar ele para todos os lugares. Miqueias não conseguia ir para a escola e não conseguia brincar com as crianças, né? Existe um supervisor aqui neste santo ministério, Wagner Rezende da Silva, né, que ele é supervisor lá do Paraná, né, do estado do Paraná. E ele foi para a aldeia Água Branca levar frutas e legumes, né, para fazer doações de alimentos. E ali ele foi chamado para dentro da igreja e o avô do Miqueias chamou o supervisor Wagner e pediu para que ele orasse pelo seu neto. Isso. É o cacique da aldeia. Então, o supervisor Wagner conduziu a igreja para o arrependimento, porque sem o arrependimento, sem o sangue do Senhor Jesus, como que pode o Senhor operar curas, maravilhas e milagres? Antes, sim, nós precisamos estar cobertos com o sangue do Senhor Jesus. E logo em seguida, então, ele colocou o áudio na caixa de som da igreja. E ele colocou o áudio com decreto de cura, né, dos poderosos profetas. Miqueias ouviu, junto com toda a igreja, ele ouviu o decreto de cura, aí com os joelhos dobrados, porque ele conseguia engatinhar. Elizabeth Maria Alves, que é pastora do Ministério Arrependimento e Santidade Internacional, ela conta que quando acabou o culto, a reunião, ela foi levar Miqueias para casa. E ela ficou maravilhada ao perceber que quando os irmãos da igreja colocaram Miqueias na cadeira de rodas, na porta do carro, para que assim carregar a cadeia
a cadeira de rodas para colocar ele dentro do carro, ele conseguiu colocar os pés no chão. Ele conseguiu colocar o pé no chão e entrar sozinho. Uma criança que não estava mais conseguindo colocar os pés no chão. Ele somente conseguia engatinhar. Então, ela já ficou impressionada. Ela falou, o Senhor já começou com o processo de cura na vida do Miqueias. E no dia seguinte, preciosos e amados irmãos, no dia seguinte, veja só, essa criança passou por vários médicos. Os médicos diziam, olha, não tem nada que possa fazer, né? Devido ao reumatismo, ele sente muita dor, ele está sendo medicado, né? Mas ele não está conseguindo apoiar o pé no chão devido à dor, porque existem vários graus de reumatismo, né? E então ele só engatinhava, mas veja só, após ouvir o decreto de cura dos poderosos profetas do Senhor, algo maravilhoso e tremendo, meu Deus, começou a acontecer, que ele já colocou o pé no chão para entrar no carro, né? E veja só, no dia seguinte, o supervisor Wagner recebeu uma mensagem logo de manhã do pai do Miqueias, com um poderoso vídeo. O pai do Miqueias ficou tão feliz, ele gravou o vídeo, falou, supervisor Wagner, o Miqueias, ele levantou da cadeira de rodas, ele foi beber água, eu estou vendo ele na cozinha beber água, e celebrou essa maravilhosa cura junto com a igreja. Os irmãos ficaram maravilhados, né? Os irmãos da tribo indígena, porque todos ficavam com muita dó vendo Miqueias, né? Naquela condição, só ajoelhado, ele não conseguia brincar. Então, todos ficaram maravilhados. Os pais de Miqueias voltaram a sorrir novamente e hoje eles podem dormir tranquilos, né? Sabendo que o seu filho está totalmente curado e não sente mais dor, ele nunca mais sentiu dor. Miqueias agora voltou a ir para a escola. Ele está caminhando com seus próprios pés, ele está brincando com os amigos, jogando bola. E os pais de Miqueias jogaram fora as medicações, doaram a cadeira de rodas, né? Então, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu creio que todos vocês gostariam de ver o Miqueias, né? Vocês gostariam de ver o Miqueias na tela, conhecer o Miqueias servindo. Então, eu peço humildemente para o nosso amado arcebispo João Rafael colocar na tela. Muito obrigada. O sangue, e com 7 aninhos, ele tinha esse problema no sangue dele. Pai do Miqueias. E agora ele não andava, né? Ele andava de cadeira de roda e quando ele não conseguia andar, ele andava só de joelho. E naquele dia nós pensando, daí nós procuramos um médico, e daí nós levamos ele no médico. Daí os médicos falavam que esse reumatismo dele não ia ser curado. Sofremos muito com ele, nós levava ele no banheiro, ele andava de cadeira de roda, a gente sofremos junto com ele. E a gente pensamos, eu e a mãe dele, pensamos que ele não ia ser curado. Eu pensei que ele ia crescer com esse reumatismo dele, porque ele não andava, ele só andava só de joelho. Com esse frio assim, quando está frio assim, ele sentia muito dor. Chorava quando vinha chuva e quando o tempo estava fechado, ele sentia muito dor. E daí um dia meu pai achou o pastor Wagner e ele trouxe para cá. Daí ele veio para cá, orou ele e colocou um decreto do profeta. E hoje agora ele está aqui, curado em nome do Senhor Jesus. E hoje ele está... Hoje ele não sente mais dor, hoje ele está feliz, alegre, ele corre, ele joga bola, e ele não sente mais dor. E graças a Deus que o pastor Wagner veio e colocou um decreto do profeta. E agora hoje ele está aqui. E hoje ele não sente mais dor, hoje ele está feliz, e a mãe dele também está feliz. E eu também estou feliz, muito feliz. Hoje agora
só alegre, só alegria e a presença de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Canta o Pai Tarado, em nome do Senhor Jesus, e faz tal, que fundamenta tal crescer, canta o Litacane, e fatal ganante é canta, e monha shiri, porque até canta a crinda de tinha, né, hara Deus tal picolata, can, em yoga tarana me, que já conta como, é cara né, mano, como é. Aleluia. Nós agradecemos a Deus que está enviando os profetas desse mundo, que através desses profetas, Jesus, eu creio que vai fazer tantas maravilhas ainda na vida dele. E você que está com problema, dor, sinta dor, em nome do Senhor Jesus, esses profetas um dia vai, em nome deles você vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus, receba aí, amém. Aleluia. Aqui ó, pastor, aqui ó, o Mickey aqui ó, andando, não tá sentindo dor mais não, tomando água, olha ali ó, gordinho ele, aí aqui ó, ele vai vir pra cá agora ó, olha ele tá mancando ainda, mas tá andando normal ó, olha aqui ó, olha aqui, olha aí ó. Tudo jóia. Agora ele não sinta mais dor, ele corre, ele anda. Olha aqui, não corre? Esse aqui não. Corre. Então, aqui está meu filho Miquel, que ele tinha reumatismo, mas Jesus curou ele e agora ele está indo para a escola. Ele não podia andar, daí agora ele está indo para a escola, ó, ele correndo, andando depressa, ele não fazia isso. E com esse frio agora ele tá indo para a escola. Ele sentia muito dor quando ele ia para a escola, né? Quando tá frio assim, mas agora hoje ele não sente dor mais não. Olha lá, ele no último lá, subindo no ônibus. Vai, Miriam, vai! Vai, Miguel! Vai! On his knees. Ele estava andando de joelhos In the very powerful nation of Brazil. na nação muito poderosa do Brasil, onde tem São Paulo, Bigger than New York. que é maior do que Nova York, Rio de Janeiro. onde tem Rio de Janeiro, A sophisticated city. que é uma cidade sofisticada, There is Manaus. onde tem Manaus, Campo Grande. tem Campo Grande, Sophisticated city. cidades sofisticadas. And then the E então, os médicos deles falharam. when the eternal E gospel então, quando o
Em fire. todo o Brasil foi incendiado. 1,000 kilometers. Mais de 10.000 quilômetros de distância. Hallelujah. Aleluia! People have walked. O aleijado andou! O aleijado andou! O aleijado andou! O aleijado andou! If the Aleluia! gospel is so powerful Se o like this, evangelho é tão poderoso assim, if the gospel is so sweet like se this, o evangelho é tão doce assim, wacha isonge mbele sasa. Let it move forward. então que ele avance! And that's what he's saying. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo The gospel of Jesus. que o evangelho de He's Jesus, saying that the eternal gospel of ele está Yahweh dizendo que o eterno evangelho de Yahweh must be preached with power. tem que ser pregado com That's why the poder. angels were É por announcing it. isso O pai de Miquéia, pastor Sidney, aqui em Miquéia, ele tinha reumatismo no sangue e com 7 anos ele tinha esse problema no sangue dele. Daí agora ele está Aleluia, Deus seja louvado em todo o tempo. Preciosos e amados irmãos, a figura do menino Miqueias é a figura exata de como nós estávamos antes de estar cobertos com o sangue do Senhor Jesus. Nós estávamos nos rastejando no pó da terra, no pecado. Nós estávamos paralíticos, nós não conseguíamos ficar de pé perante o Senhor. Nós não conseguíamos caminhar em direção à luz de Cristo. Nós estávamos na escuridão, presos no pecado e aleijados nos nossos pecados. Mas graças a Deus e graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aos poderosos profetas do Senhor, que está restaurando agora a autoridade da igreja, pregando o temor na igreja, o temor santo da igreja, que é o princípio da sabedoria, pregando o arrependimento e a santidade, porque é através do arrependimento que o sangue do Senhor Jesus nos cobre e que nós podemos ser libertos, curados e salvos. Eu amo esse sangue, nós amamos esse sangue e nós temos buscado todos os dias da nossa vida o arrependimento, porque é um tesouro. Sem arrependimento não há reino dos céus, sem arrependimento não tem como o Senhor perdoar os nossos pecados. Amém? Então, que venhamos todos nós, ouvir o decreto de cura, um decreto de cura e ser curados de todas as nossas enfermidades. A maior enfermidade que nós temos é a enfermidade espiritual. Espiritual, quando nós estamos presos no pecado, desde a queda de Adão e Eva, os pecados acumulados até o dia de hoje, muitos pecados que nós pecamos quando éramos crianças, adolescentes, e achamos que não tem mal nenhum, não, precisa ser confessado para ser apagado dos livros, amém? Então, glorifica e exalta o nome do Senhor. Arcebispo João Rafael, tem como colocar um decreto de cura para que os amados sejam curados, libertos, salvos? Todos nós precisamos ser curados, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, não tem nenhum unção. Porque o Senhor veio para os doentes, então eis-me aqui. Então nós reconhecemos que nós estamos doentes e precisamos ser curados com remédio do sangue precioso do Senhor Jesus, amém?
Então, eu agradeço. Vou decretar com a minha... Vou decretar com a minha língua profética agora que o eterno sangue de Jesus vai fluir e cobrir todas as igrejas desta terra que estão sintonizados, que pertencem ao Ministério de Arrependimento e Santidade, o Ministério do próprio Senhor, e que flua e cubra todas as igrejas globalmente que estão sintonizadas, que pertencem ao Ministério de Arrependimento e Santidade, o Ministério do Senhor, inclusive aqueles que estão sintonizados em casa, que estão ouvindo esta voz. Eu agora dou um passo à frente, levando a minha mão esquerda profética em direção a Jeová Yahweh, e eu decreto agora e comando as pernas aleijadas agora para serem fortalecidas, para que os aleijados possam levantar, equilibrar e aprender a andar, cair, levantar e equilibrar até saírem andando e correr. E então também chorem e celebrem que eles estão andando. Eu comandei as suas pernas aleijadas agora para fortalecer os músculos, as fibras, os ossos, os nervos, para que a sua perna possa sustentar o teu peso, para que os aleijados levantem e andem através desta terra, através de toda a largura e extensão desta terra, e todas as igrejas no exterior também. Eu também comandei os olhos cegos para abrir, no poderoso nome de Jesus, para que possam ver luz pela primeira vez, gritar e dizer, eu vejo luz, e os ouvidos surdos abrir no poderoso nome de Jesus, para que se tornem sensíveis. Eu comando os ouvidos surdos para pop, abrir. E eles vão ouvir pop e vão se tornar sensíveis e vão cobrir os seus ouvidos e correr, porque não vão conseguir suportar o barulho. Também comando as pernas mancas para serem esticadas e fortalecidas e pisar no chão, no poderoso nome de Jesus. Então hoje eu estou decretando o eterno sangue de Jesus para fluir em todas as igrejas desta terra, através do mundo que estão sintonizados, que os aleijados se levantem pelo poder do sangue de Jesus, que os aleijados agora possam levantar e sair andando, os cegos possam enxergar e os surdos possam ouvir, os mudos possam falar, mancos andar, paralíticos levantar e andar, os órgãos internos, aqueles com problemas no fígado, no coração e muitos outros órgãos, os rins que não estão funcionando, que estão destruídos pela enfermidade. Eu comando que vocês sejam restaurados e sãos hoje. Comando aos que são mentalmente enfermos, que vocês sejam curados pelo nome do sangue de Jesus. Tudo isso eu comando pelo poder do sangue de Jesus e no poderoso nome de Jesus. Eu decreto que todos agora recebam a sua cura, enquanto eu levanto o meu braço esquerdo profético em direção a Jeová no céu, através de todo esse país, presos com seus aleijados curando. Os médicos dizem que não há solução, mas hoje a unção de cura veio. Eu agora libero a unção de cura do Senhor, a unção de cura do sangue de Jesus em todos os lugares, em cada altar através desta terra, e todos aqueles também que estão em casa e através de todas as nações que estão sintonizadas no mais poderoso, mais grandioso, mais incomparável sangue de Jesus. Então, onde quer que vocês estejam, você agora pode receber a sua cura. Está terminado, agora está consumado. Que as pernas aleijadas agora levantem e andem, os olhos cegos abram e possam ver, os ouvidos surdos abram e possam se tornar sensíveis, mudos, paralíticos. No poderoso nome de Jesus, eu já vi alguns deles. Eu vi um menino aleijado levantar e eu vi uma igreja. Eu acho que é uma igreja, quando aconteceu, as pessoas correram. Quando o aleijado levantou, todos correram na direção dele. Então todos recebam sua cura. O Messias está vindo. Na cura, o Menegai 5 vai ser muito, muito, muito poderoso, super glorioso, no poderoso nome de Jesus. Todos agora recebam a sua cura, que os aleijados agora levantem e andem,
Eu comandei as pernas aleijadas para serem fortalecidas, para ouvir as palavras da minha língua e tornar-se fortificados, os nervos serem restaurados, para que possam levantar e andar em toda essa nação e no exterior, e os olhos cegos abrirem através de toda essa terra e no exterior, os ouvidos surdos abram através desta terra e no exterior, as línguas sejam soltas para dizer papai, Jesus, aleluia, e louvem ao Senhor através de toda esta terra e no exterior. Eu decreto cura. Os que são mancos, as pernas são mancas, as pernas sejam puxadas, esticados e o pé virado para baixo e fortalecido, e joguem fora as muletas hoje, as cadeiras de rodas, no poderoso nome de Jesus. Todos agora recebam a sua cura. Eu estou levantando o meu abraço esquerdo profético em direção ao Senhor agora. Onde quer que você esteja, receba a sua cura, receba a sua cura. No mais glorioso nome de Jesus, o Messias está vindo, e que assim seja. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, amados. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno, Ele está curando. A cura do Senhor vai chegar também para você. Aqui nós temos a nossa irmã Janete, a nossa irmã Eunice, que tem deficiência na visão, mas o Senhor Jesus está repartindo as folhas da árvore da vida. Amém? Eu quero agora chamar o nosso amado arcebispo João Rafael para que esteja nos despedindo com as bênçãos do Senhor, e se ele tiver algum aviso para nos dar. Glória a Deus. Como Deus nos ama, né? Quanta graça, não merecemos nada disso. Realmente é muito amor de Deus para nós, muito amor. De nos alertar, nos avisar, nos dar o passo a passo para a eternidade. É muito amor. Somos privilegiados de viver o tempo mais esperado da história da Bíblia, o período do arrebatamento. Todos os apóstolos, profetas da história da Bíblia sonhariam em poder viver os nossos dias, em viver o evento mais esperado da história da humanidade. E nós temos o privilégio e a oportunidade, se, como diz o pastor Conrado, se obedecermos a Deus. Amém? É condicional, amados. Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Precisamos nos santificar, nos preparar, principalmente nos arrepender muito, porque somos terríveis como humanos. Como homens, somos carnais, estamos tão distantes da pureza e a santidade de Jesus. Graças a Deus Ele tem nos alertado, tem nos avisado, e neste lugar aqui, nesta igreja, neste ministério, o que nós mais queremos é que todos sem exceção subam. Aqui não falamos de dinheiro, não falamos de nada dessa terra. Todo o objetivo aqui é em preparar uma igreja santa para o Senhor Jesus. Seja a noiva sábia, seja a noiva prudente. Amém? Eu quero abençoar a todos para nos despedir. Hoje à tarde, às 16 horas, nós teremos um culto transmitido ao vivo, mais esperado, o último deste ano. Ele tem algo muito grandioso da parte de Deus para trazer para toda a humanidade. Vai ser transmitido mundialmente. Com certeza vai estar em número 1 no Twitter, em todas as plataformas digitais do mundo, como sempre foi. Então, hoje vai ser algo muito grandioso, muito grandioso. Às 16 horas vai estar ao vivo em todo o mundo, traduzido em mais de 45 línguas. É muitas línguas traduzidas simultaneamente. Então, estejamos atentos, vamos estar atentos ao que Deus vai falar hoje. Vai ser um culto muito poderoso. Vai ser transmitido na África pela KTN, mas no Brasil tem todas as nossas plataformas digitais. Basta digitar aportadocel.live, você vai ter todas as plataformas digitais para assistir ao vivo. Vamos retransmitir do Quênia, assim como todas as nações do mundo vão traduzir nas suas línguas, para que todo mundo ouça o que Deus está falando com a igreja neste tempo. É um período muito sério da igreja, é um momento muito importante em que você terá que fazer a sua escolha.
Essa é a verdade. O mundo todo está olhando a Copa e qualquer outra coisa nessa terra, e este é o momento em que Deus vai separar os seus. É muito sério este momento. Amém? Quero abençoar a todos. Feche os teus olhos. Eu sei que Deus tem algo muito poderoso para nós hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, desde o primeiro momento que chegamos aqui, em que te adoramos a tua palavra, através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de nos arrependermos mais um dia. O Senhor nos deu mais um dia para nos arrependermos, para nos prepararmos para ti. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra de hoje, o direcionamento, a clareza da tua palavra. Como o Senhor tem sido gracioso conosco em nos preparar, Senhor Deus, para este dia. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe e guarde a cada um dos teus filhos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um. Que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor volte para cada um o seu rosto, Senhor, e dê a paz. Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, de hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado na presença de Deus e vamos aplaudir a Jesus. Amém. Senhor.
וינסו פתחי עולם. שאו שערים, שאו שערים, שאו שערים וינסו